Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a nossa aula de História, né? Com a correção da atividade da aula passada, onde nós falamos sobre o assunto, né? De nômades e sedentários. Primeira questão pergunta, né? O que é nomadismo? Essa prática, pessoal, era uma prática muito utilizada, né, pelos povos humanos, né, os primeiros povos humanos que não tinham moradia fixa, então eles ficavam se mudando com frequência, certo? Eles ainda não tinham, né, moradia fixa, é quando, né, o alimento daquele lugar se esgotava, eles procuravam outro local para viver, certo? Essa prática era chamada de nomadismo, ou seja, eles eram nômades. Segunda questão: como os grupos nômades conseguiam seus alimentos? Eles costumavam viver principalmente da caça de animais, também da coleta de vegetais, raízes, frutos, né? Eles obtinham esses alimentos, né? Seus alimentos através seu sustento alimentar através desses alimentos. E eles se mudavam com frequência, né? Quando esses alimentos se esgotavam, né? Caçavam animais, coletavam vegetais, raízes e frutos. Como eram as moradias dos grupos humanos nômades, né? Como eram as moradias deles? Eram improvisadas, né? Porque eles se mudavam com frequência, então era necessário fazer uma moradia bem segura, né? Bem fixa. Eles se mudavam, então eles organizavam tipo acampamentos, né? Construíam abrigos que eram temporários, né? Eles construíam esses abrigos com a matéria-prima, né? Da natureza, por exemplo, madeira, né? Palha, porque era uma moradia temporária. Eles iriam se mudar, né? Daquele lugar quando os alimentos acabassem. Porque os grupos nômades se mudavam de um lugar para o outro frequentemente, né? Porque aos arredores, né, do acampamento que eles moravam, né, tinha aqueles alimentos. Quando esses alimentos se acabavam, né, já tinham consumido tudo, eles se deslocavam para outro local onde tinha, né, a alimentação que eles precisavam. Com a descoberta da agricultura e a criação de gado, como ficou a vida dos grupos humanos? Depois que eles descobriram a agricultura, né, e a criação de gado, né, criação de animais, eles puderam perceber que eles poderiam produzir o próprio alimento. Plantavam, né, colhiam, né, criavam os animais, utilizavam os animais na alimentação, então não era mais necessário eles estarem se deslocando. Então eles se fixaram, né, construíram uma moradia fixa. Sexta questão. Você ia marcar V para verdadeiro e F para falso. Nós temos aí, ó, a maior fonte de sobrevivência dos grupos nômades era a caça e depois os vegetais e frutos. Verdade, né? Eles se alimentavam basicamente da caça de animais. E depois, né, segundo o plano, vegetais e frutos. Mesmo com o passar do tempo, os grupos humanos continuaram se mudando de um lugar para o outro e nunca se fixaram em um único lugar. Falso, né? Eles depois que descobriram a agricultura, eles se fixaram sim em um só lugar.
Os nômades abandonavam o local onde viviam por não ter mais recursos naturais para alimentação. Verdade, né? Eles viviam saindo de um lugar para o outro porque eles ainda não tinham descoberto que poderiam plantar e colher, né? Sem precisar sair do lugar. Com o surgimento da agricultura, os povos começaram a praticá-la e não precisavam mais se mudar com frequência. Verdade, né? Depois da agricultura, tudo mudou, né? Eles não precisaram mais se mudar. Então, essa foi nossa correção. Bom desempenho.